Vamos agora ao estudo do segundo tipo de predicado. Aqueles garotos estão satisfeitos. Nós sabemos que isso é uma frase porque comunica, isso a gente já combinou. E que essa frase tem um verbo, estão. Se ela tem um verbo, ela também é uma oração. Dessa forma, a gente pode trabalhar com os termos dessa oração. Também já sabemos que verbo é aquela palavra que flexiona dentro do tempo, estão lembrados? Estão, inclusive, está no presente, não é isso? Tudo bem. Quando eu pego aqueles garotos que estão satisfeitos, meu segundo passo seria dividir essa frase em 2 grupos. A minha divisão seria aqueles garotos do primeiro grupo estão satisfeitos do segundo grupo. Nós temos feito essa divisão desde o início do curso e vocês hoje já conseguem inclusive colocar nome nelas. Se a gente for pensar, aqueles garotos é o sujeito. Por que ele é sujeito? Porque ele é um termo cujo núcleo garotos despreposicionado é responsável pela flexão verbal. Ou seja, garotos, que é o elemento sem preposição dessa estrutura, flexiona o verbo estar. Se fosse garotos, seria estar. Inclusive, se fôssemos nós, seria estamos. Dessa forma, eu tenho o primeiro grupo aí, não verbal, que é o sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra é predicado e são satisfeitos, é aquilo que eu digo sobre o sujeito. Agora, o meu segundo passo é achar o núcleo de cada uma dessas estruturas. Nós havíamos combinado já que em português não existe igualdade social, que sempre em cada grupo, em cada termo, em cada sintagma, cada um desses pedacinhos aí será um sintagma. Tem uma palavra que é mais importante, tem uma palavra que é fundamental, tem uma palavra que é núcleo. Vamos pensar no núcleo do predicado. Ora, normalmente a parte verbal tem como núcleo o verbo. Vamos ver? Exceção, ele é verbo de ligação. Vamos voltar ao conceito do verbo de ligação, mas a gente vai melhorar isso lá no predicativo. Ora, lá no verbo, nós trabalhamos 3 tipos básicos de verbo. Nós vimos os verbos de ação, os verbos fenômenos da natureza e os verbos considerados de estado. Eu disse para vocês que os verbos de ação e fenômeno da natureza são considerados verbos significativos, ou seja, têm significado, têm conceito, são importantes e, portanto, são núcleos. Vale lembrar que quando alguém vira para uma outra pessoa, um namorado vira para uma namorada e diz: você significa muito para mim, quer dizer que você é importante, que você é fundamental, que você faz falta. Um verbo significativo, ele faz falta, ele é importante, ele tem conceito, ele é núcleo. Os verbos de estado, eles não são considerados núcleo do predicado. Até já existem questionamentos acerca desse assunto, mas nós não vamos trabalhar com isso aqui. Vamos pela análise mais tradicional. Vamos entender. Quando eu pego assim, ó, Joana é bonita. A Joana não realiza a ação de ser bonita e nem sofre seu estado em que ela se encontra. Eu fiz a frase para qualificar a Joana. Esse verbo ele é considerado não nocional, não tem significado, não tem noção, não tem conceito, não é núcleo. Esse verbo é chamado verbo de ligação. Eu queria que vocês entendessem que é óbvio que quando eu falo Joana é feliz, Joana está feliz, Joana continua feliz, permanece feliz, ficou feliz, eu tenho informações diferentes, concordo. Joana é feliz é uma característica permanente. Joana está feliz parece transitória. Permanece também, ela já era e continua. Ficou, ela não era e transformou-se. Concordo. Mas essas significações não são consideradas pela gramática tradicional ainda informações centrais. Quando você pensa assim, ora, Joana é bonita, a frase foi feita para qualificar a Joana. A informação central aí seria bonita. Eu vou dizer que esse verbo é um verbo de estado e, portanto, ele vai ser considerado um verbo de ligação. Por quê? Porque ele liga a qualidade de ser bonita a Joana. Verbo de ligação? Liga, estabelece um elo, estabelece uma relação. E para vocês não dizerem que português tem exceção, vamos voltar ao primeiro dia de aula, quando eu disse para vocês que elemento de ligação, elemento relacional, aquilo que estabelece elo, não é considerado núcleo e não exerce função sintática no português. A gente pode ir costurando tudo bonitinho e lembrar, inclusive, que o pronome relativo, ele não pode ser chamado só de conjunção. Por quê? Porque além de estabelecer elo, ele exerce uma função sintática.
Se ele fosse só um elo, como conjunção, preposição e verbo de ligação, eles não exerceriam função. Inclusive, eu contei a historinha para vocês da aliança, não é? Quando você casa com alguém, você usa uma aliança, você estabelece um elo. O que é mais importante no casamento? A aliança ou o marido, a esposa? Tem aluno que me responde que depende do valor da aliança. Eu até entendo que, às vezes, quando você separa, às vezes, a aliança faz até mais falta do que o marido ou a esposa. Mas a base do casamento não é a aliança, é o marido ou a esposa. Ainda que o marido seja um traste, não existe casamento sem marido. Agora existe casamento sem aliança. Então, aquilo é apenas um elo, apenas um elemento de ligação, não é um elemento fundamental da estrutura. É fato que usar aliança pode significar compromisso, fidelidade, amor, qualquer coisa, mas não é o fundamento da estrutura. Assim é o verbo de ligação. Ele até traz conceito à frase, mas ele não é o fundamento principal da estrutura. Dessa forma, eu sei que garotos é o núcleo da primeira estrutura, satisfeitos é o núcleo da segunda estrutura. Vale lembrar, inclusive, que satisfeitos é uma qualidade do garoto. Como é que eu sei, professora? Isso. Garotos está no masculino plural, tal qual satisfeitos no masculino plural. Queridos, o que eu falei para vocês no primeiro dia de aula? Toda palavra que se liga ao substantivo concorda com ele, se harmoniza com ele, flexiona com ele em gênero e número. Satisfeitos está no masculino plural, porque garotos está no masculino plural. Se fossem garotas, seria satisfeitas. A gente tem que usar todo o conhecimento adquirido nas aulas anteriores. A grande dificuldade na hora de aprender é que a gente pensa assim, eu aprendi isso, agora eu posso esquecer para aprender outra coisa no lugar. Agora eu posso esquecer. Não é assim. O passo a passo, nós temos que pegar os fundamentos que nós fomos trabalhando no decorrer do curso e cada vez ir aplicando. Tudo bem, eu sei que garotos é um substantivo e sei que satisfeitos é um adjetivo. Agora responde para mim, gente, esses satisfeitos é um adjetivo de garotos que está junto dele lá no sujeito ou ele está no predicado? No predicado, não é? Ora, bolas, esses satisfeitos exercem a função de predicativo. Português é quase que autodidático. Imagine só, o adjetivo qualifica o substantivo, fechou. Portanto, concorda com ele em gênero e número, fechou. Esse adjetivo satisfeitos está junto do nome lá no sujeito ou ele está no predicado? Ele mora no predicado, portanto, exerce a função de predicativo. Tranquilo. Vou dizer para vocês que aqueles garotos é um sujeito simples, porque garotos é um núcleo só, e vou dizer para vocês que eu tenho um predicado nominal. Ora, na informação passada, o predicado cujo núcleo era um verbo, predicado verbal. Agora o verbo não é núcleo, ele é de ligação, ele não é importante, portanto o predicado é nominal. O núcleo dessa estrutura é um nome, um adjetivo. Tranquilo demais, não é? A frase que normalmente o pessoal tem mais dificuldade seria essa última aí. A mulher de seu pai chegou atrasada hoje. Até me questionaram aqui agora, por que eu não coloquei a sua mãe? Ora, a mulher de seu pai não é necessariamente a sua mãe, normalmente é, mas não necessariamente. Pois é, nessa sua frase, a mulher de seu pai chegou atrasada hoje, chegou é o verbo, então essa frase tem uma oração, nós podemos analisá-la. Vamos entender. Esse chegou um verbo e eu já coloquei logo de cara que ele é núcleo. Por que ele é núcleo? Nós já combinamos que um verbo de ação é considerado significativo, ele é um elemento fundamental na frase, portanto ele é núcleo. Ninguém vai negar que eu estou dizendo que a mulher de seu pai realizou a ação de chegar. Pronto, é importante. Vamos dividir essa frase em dois grupos. A mulher de seu pai, o primeiro grupo, chegou atrasado, o segundo grupo. Nós já sabemos, já de cor e salteado, que nós somos bons demais de serviço nisso aí, que a mulher de seu pai é sujeito. Inclusive, um sujeito simples, porque eu tenho um núcleo aí, a mulher. Ora, dentro dessa construção, nós já temos noção que entre dois substantivos, mulher e pai, o núcleo é aquele despreposicionado, afinal de contas,
de seu pai é apenas um especificador de que mulher eu estou falando. Nós combinamos isso no início do curso também. Entre dois substantivos, o núcleo é aquele sem preposição. Depois que a gente tira o núcleo, o resto é ligado a ele. O a especifica mulher, de seu pai especifica mulher. Agora vamos entender. No predicado, o núcleo é o verbo. O natural seríamos pensar que atrasado é o modo como ela chegou. Acontece que essa frase não pode dar dúvida em vocês. Atrasado está no feminino singular porque se refere, se liga, especifica mulher, que é feminino singular. Se fossem mulheres, atrasadas. Se fossem homens, atrasados. E assim por diante. Ninguém há de questionar que atrasada dentro da construção se liga a mulher, portanto concorda com mulher. Posso dizer, inclusive, que é um adjetivo. Afinal de contas, a palavra que se liga ao substantivo e, portanto, concorda com ele, é um adjetivo. Nós vamos entender que esse adjetivo está junto do nome lá no sujeito ou ele está no predicado? Vou repetir minha pergunta. Eu já sei que atrasado é um adjetivo porque caracteriza mulher. A palavra que se liga ao substantivo para caracterizá-lo seria considerado um adjetivo. Sabemos também que é exatamente por isso que ele concorda com mulher, por isso que está no feminino singular. Porque a palavra que se liga ao substantivo concorda com ele em gênero e número. Esse adjetivo está junto do nome lá no sujeito ou ele está no predicado? Ele está no predicado, portanto ele vai ser considerado um predicativo. Alguém vai dizer para mim, professor, então chegou funciona como um verbo de ligação? Os verbos de ligação são previamente os verbos de estado. Ora, se eu fosse pensar, chegar não é o estado em que a mulher se encontra, mas é uma ação realizada. Então, inquestionavelmente, este verbo é núcleo. Nessa construção, eu vou dizer que atrasado é um adjetivo. Esse adjetivo não está junto do nome no sujeito, está no predicado, portanto, ele é um predicativo e também será considerado um núcleo. Nessa construção, é como se eu tivesse nessa frase dois predicados, como se fosse assim. A mulher do seu pai chegou e estava atrasada no momento em que ela chegou. Ou seja, você tem elíptico aí, escondidinho, subentendido um verbo de ligação. Inquestionavelmente chegou a um verbo de ação, portanto ele é núcleo. Inquestionavelmente atrasado é um adjetivo, porque se liga ao substantivo e, portanto, concorda com ele, é um predicativo. Todo predicativo é núcleo. Nesse caso, eu tenho um exemplo de predicado verbo nominal. Predicado verbal tem um verbo que é núcleo. Predicado nominal, só o nome que é núcleo. Predicado verbo nominal é a associação dos dois. Eu tenho um verbo significativo que é núcleo e eu tenho também um predicativo que será sempre núcleo. Ou seja, no predicado verbal, o verbo é núcleo, é um verbo significativo, um verbo de ação, um fenômeno da natureza. O predicado nominal, o nome é núcleo. Existe a presença de um verbo de ligação que, por definição, não é elemento fundamental. E o predicado verbo nominal, verbo e nome, são núcleos. Tranquilo demais, não há dificuldade, não é mesmo? Nós vamos passar agora em sequência para o estudo dos termos integrantes.